Olá, pessoal queridos, é uma alegria estar com vocês mais uma vez. Olá. Aqui no Dialogando com o Lucchesi. Tudo bem. Que é um programa que a gente se diverte muito, doutor Lucchesi e eu gostamos muito de fazer essa apresentação para os senhores, para os leitores e para os espectadores. E hoje nós vamos apresentar essa obra aqui, já a segunda edição, Uso Capião Extrajudicial, do doutor Henrique Ferraz Correia de Melo, segunda edição. Ela é uma edição, doutor, porque veja, o que acontece? Esse aqui foi um trabalho do doutor Henrique. O doutor Henrique é registrador de imóveis, foi juiz de direito, foi juiz da vara dos registros. Então é uma pessoa muito ilustrada, muito, sim, muito. Realmente, além de ser um queridíssimo amigo, ele é uma pessoa muito, muito gabaritada, ilustrada. E ele foi magistrado, depois ele resolveu se exonerar, sair da carreira, ele que resolveu sair. E aí ele advogou um período, depois prestou concurso para serventias extrajudiciais e é registrador de imóveis. Já participei de algumas palestras, congressos com ele, uma pessoa muito, muito gabaritada, e fez uma tese de doutorado, que foi a primeira edição aqui na PUC, foi aprovado com louvor e distinção. Só que essa apresentação da tese, ele explica assim, minuciosamente a figura da usucapião, que é uma figura assim, impressionante, que talvez seja a forma mais importante de aquisição da propriedade no Brasil, né? Por incrível que pareça, né? Mais do que o próprio registro, porque acontece mais, né? De você consertar o registro pela usucapião. A sua né? relevância social é extremamente elevada, né? Sim, perfeito. E aí quando houve o fechamento dessa segunda edição aqui, que ela fechou, na verdade, agora, quase que 2019, na verdade, o fechamento da edição é 10/12 de 2018, modernizou, colocou realmente, com a revogação da 11977, depois nós tivemos a 13465 e o provimento 65 do CNJ. Então tá tudo aqui. Então o sujeito que quiser realmente saber o usucapião de verdade, acredito que vai adorar essa obra. Sem dúvida. A minha impressão pessoal da obra é que, em primeiro lugar, foi uma pesquisa muito bem feita, muito completa. Tem quase... chega em torno de 900 notas de rodapé, só em notas de rodapé, e, portanto, isso já é uma marca do rigor da pesquisa. E também o texto. O texto é muito acessível, é tecnicamente muito correto, logo percebe-se que quem escreveu o texto conhece muito bem o tema, e de fato ele não se limita a discutir apenas a usucapião extrajudicial. A preocupação, na verdade, é contextualizar corretamente a usucapião, não só a extrajudicial, mas a usucapião como instituto, para poder tratar bem da usucapião extrajudicial. E, de fato, o autor faz isso com maestria. Eu acredito que a obra é completa no que diz respeito ao seu tema. Além disso, toda essa atualização, né, o provimento 65, né, a regulamentação do artigo 216, né, da Lei de Registros Públicos, também é analisado, destrinchado, tudo é feito de tal forma que, para quem, por exemplo, estuda para um concurso, de fato, a leitura, acredito eu, seja praticamente um dever de ofício. Maravilha. Ele começa tratando da questão da crise do judiciário, da questão da efetividade, da celeridade, porque ele esteve na vara dos registros e sabe que lá ficavam atravancados uma série imensa de processos declaratórios de usucapião nas duas varas registrais da capital, né? E trabalha com essa ideia, e já no capítulo 2 vem com modelos de desjudicialização. Esse capítulo cuida dos vários modelos, inclusive fala de mediação, de conciliação. Hoje em dia há uma necessidade de tentar afastar do sistema judiciário, ou seja, do litígio, no sistema contencioso, aqueles casos que possam ser resolvidos de alguma outra forma. E, de fato, ele discute cada uma dessas formas de resolução de conflitos pelo modo desjudicializado. Então, como eu disse, não é apenas o tratamento da usucapião extrajudicial, mas de todo o contexto no qual ocorre. Portanto, esse capítulo é importante, sim. Depois entra no histórico, que é muito importante, já na usucapião extrajudicial, mas antes
analisa os modelos. Então isso é muito importante para quem presta concurso, para quem trabalha na área, para quem gosta do assunto, que ele vai trabalhar com usucapião extraordinário, ordinária, secundum tablas, especial rural, indígena, especial urbano, coletivo urbano, familiar. Então ele vem com todos os modelos de usucapião assim, e um tratamento rápido, não é um tratamento lento, né? Pega e destrincha um pouco o modelo de cada um, importante, não? Sim, é muito importante. É o que eu digo, não dá para entender corretamente o usucapião extrajudicial como se fosse uma espécie de hoje, né, instituto novo e monolítico sem ligação com as modalidades anteriores, né, de usucapião. Então, essa análise é importante. E, de fato, já aproveito para continuar, né, há uma análise desse instituto da usucapião em outros ordenamentos também. Então, já temos um estudo ali de direito comparado. Né? Não, veja os países. Pegou os nossos próximos, né, Portugal e Itália, que é da genética do nosso direito. Isso. Depois ele foi no Peru, que não é tão da genética do nosso sistema, né? E foi na Argentina, né? Que tem, claro, nós temos uma ligação forte, né? Sim. Influência de Teixeira de Freitas, né? E terminou no Chile. Foi bem, né? Sim, essa escolha, inclusive, eu acho que foi muito feliz, né? Fazer a escolha desses países, desses ordenamentos para fazer a comparação. Depois ele foi no CPC, né? No Código de Processo Civil 2015. E aí passou a trabalhar a questão sob a ótica extrajudicial, todo o procedimento. Ele já tinha uma crítica, mesmo antes, à ideia da presunção em benefício do usucapiente, não em benefício do proprietário, que depois houve essa alteração, importante alteração pela 13465 e tal. Já trabalhava isso, o procedimento foi todo modernizado, né? Porque realmente o CNJ acabou regulamentando bem essa questão, a questão da ata notarial e de outros assuntos que seriam realmente importantes para quem trabalha na atividade notarial registral, né? Sim, e o interessante é isso, que a crítica que ele fez, né? A crítica ao usucapião extrajudicial antes da reforma da 13465, de fato, é uma crítica substancial. Não foi apenas dizer, seria interessante fazer alguma coisa, mas, na verdade, a própria efetivação do Instituto, e não apenas do Instituto, mas dos direitos, ou seja, dos cidadãos, né, das pessoas. Então, foi uma crítica muito bem fundamentada, que ainda se aplica, né, na medida em que é necessário efetivar tanto quanto possível, né, esses institutos e esses direitos. E diria que, eu espero, né, que tenha sido, em parte, por influência de críticas como essa, que a lei tenha, eventualmente, feito essa alteração. Então, é obra muito rica, obra de fôlego também, não é uma obra para leitura em um dia só, é uma obra para também ler aos poucos, para poder internalizar, não apenas o usucapião extrajudicial, mas o Instituto inteiro, o usucapião devidamente contextualizado. Então, doutor Ortiz, para finalizar, essa obra seria recomendável para que público, hein? Qual seria o público que vai realmente amar essa obra? Eu diria o seguinte, primeiro, para quem estuda na área, concurseiros em particular, mas qualquer um que estude na área de direitos reais ou, inclusive, direito notarial registral de modo geral. É uma obra recomendável por causa dessa amplitude que ela tem e por tratar de um instituto que é absolutamente fundamental para, seja concurseiros ou quem já é titular de algum ofício. Em segundo lugar, estudantes, de modo geral, também podem se beneficiar muito. É uma obra, como eu digo, de fôlego, logo requer uma leitura cuidadosa. Para iniciantes, talvez seja um pouco mais árdua a leitura, mas também se beneficiarão bastante. Agora, para quem é da área, é obra fundamental. Acredito que é obrigatória a leitura. Maravilha. Queridos, com isso nós finalizamos essa nossa participação aqui. Agradecer sempre o professor Dr. Tomás Ortiz, que nos enriquece muito com seus preciosíssimos comentários. Continue conosco. Siga-nos. Obrigado.